Bom, meu nome é Lília Moritz Schwartz, eu sou professora de antropologia sênior da USP, dou aula também na Universidade de Princeton como Global Scholar e Visiting Professor. Eu também trabalho no MASP, sou curadora visitante para as exposições de histórias. Estou aqui porque o Quebrando o Tabu me chamou e eu quero responder os comentários de vocês da melhor maneira possível. Será se consigo ser pagodeira, beber todo final de semana, gostar de pé sujo e ser uma acadêmica foda? A Lília Schwartz não me parece ter esse traço de personalidade. Eu não sou pagodeira, mas adoro um rock. Então, enfim, eu também como todo dia. Tenho uma família incrível, ao qual eu me dedico muito, né? E também gosto muito de exposição, né? Tô todo dia numa exposição, gosto muito de viajar. Então, acho que para ser uma acadêmica foda, obrigada, espero que eu seja, né? Não é preciso ser chata, né? Ou seja, não é preciso viver num mundo paralelo, ao contrário. Eu acho que nós somos melhores acadêmicos se nós vivemos no mesmo mundo, né? E faz parte desse mundo ser pagodeira, beber no final de semana, enfim. Então, olha, vai em frente, você vai ser uma acadêmica foda mesmo. Quanto mais você fizer tudo que gosta. Os caras estão lendo Lília Schwartz para entender o fascismo, Lília Schwartz, kkk. Ela nem sabe qual é o próprio nome. Qual o próprio nome? O meu nome, Lília Schwartz? Ou o nome do fascismo? Vai ler Bob, o Mussolini, desgraça. Deixa de ser preguiçoso, querer coisinha simplória e moralista. Bom, eu li Bob muito, está lá no livro. Estudei Mussolini muito, então não sei quem é preguiçoso ou preguiçosa aqui. Eu acho que a prática é o critério da verdade, como disse a Coalizão Negra por Direitos. E fazer um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro é uma prática republicana, e eu coloco lá todas as minhas teorias. Mas o livro não usa o termo fascismo, justamente para não cometer o anacronismo. Eu uso o termo populismo digital, e comparo com os populistas dos Estados Unidos, da Hungria, da Turquia, inclusive da Venezuela. E dou muitos dados no livro. Eu explico, sobretudo, por que o nosso presente está cheio de passado. Isso não é uma questão moralista, é uma questão prática. E não tem nada de simplório. Porque no livro eu começo explicando o que foi a escravidão no Brasil, por que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e recebeu quase metade dos africanos que tiveram que entrar no país. Explico como o Brasil é o sexto país mais desigual do mundo. Explico a importância da educação, que o governo Bolsonaro está acabando com o nosso projeto de educação. Explico como a questão da saúde pública é relevante no Brasil, como o Brasil criou, durante os seus 30 anos de democracia plena, depois da ditadura militar, um sistema de vacinação que virou exemplo para o mundo, e como isso está sendo desmontado no governo Bolsonaro. Por que o feminicídio, o Brasil é campeão de feminicídio, por que o Brasil está virando um país tão intolerante? Acho que a gente tem que vir com dados. Eu acredito em dados e acredito em boa informação, Alma, porque eu não faço nenhuma afirmação sem dar dados. Essa é a arte republicana, e essa arte que eu acredito. Eu sou uma acadêmica, eu acredito no poder mágico da boa informação. Se não tivesse recebido tantos pretos, seríamos com certeza um povo diferente. Melhor? Creio que não. Não teríamos samba nem Machado de Assis. Eu mesma não existiria. O Brasil não seria o Brasil se nós não tivéssemos a população negra. Não dá para ter. Quer dizer, não estamos falando só de samba, estamos falando de Machado de Assis, estamos falando de Lima Barreto, e estamos falando também do ativismo negro da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro. A beleza do Brasil é justamente por ser formado com tantas culturas diferentes. A pobreza do pensamento de extrema-direita é defender o supremacismo branco, é defender o supremacismo evangélico e o supremacismo da região sudeste contra a região nordeste. Essa é uma maneira de nós abrirmos mão do que faz o Brasil Brasil e lutarmos por um Brasil empobrecido, porque só diz respeito a um grupo heteronormativo, branco, do sudeste, de classe média alta, e que não pensa numa política de inclusão. Comprei Brasil, uma biografia da Lília Schwartz e Luísa Salles semana passada, mas só comecei a ler o livro de fato ontem. O livro é grande,
as letras meio pequenas, e fiquei com preguiça, mas ele é tão bem escrito que você nem sente as páginas passando. As letras são meio pequenas porque o Brasil é um país pobre. Então, se a gente fizesse com letras ainda maiores, as pessoas não poderiam comprar, mas você pode comprar um livro né, no Kindle, ou como você quiser ler, e pode conseguir ler com mais tranquilidade. Eu agradeço muito a letra maiúscula no tão bem escrito. Isso foi uma preocupação nossa. A gente acha que a academia não precisa escrever mal, que os livros acadêmicos não precisam ser chatos, ao contrário, né? Livro de história tem que ser escrito de uma maneira que engaja as pessoas, que convida as pessoas, e não o contrário. Então, eu fico muito feliz com esse seu comentário, porque essa foi uma intenção. É curioso ver a Lilia Schwartz como intelectual do identitarismo, e nas duas pontas, tanto na sua produção quanto na sua disseminação via das letras, sendo que há pouco mais de uma década ela era contra cotas. Agradeço, Marçal. Primeiro, eu não sou intelectual do identitarismo, porque identitarismo, Marçal, é categoria de acusação. Não é... Eu trabalho com políticas de identidade. Eu acho que esse é o mundo das identidades. E eu penso identidade não como uma coisa fixa, rígida, mas como uma performance. As pessoas sempre tiveram identidade. As pessoas sempre foram muitas coisas. Cotas. Eu assinei esse documento de cotas agora, já fazem 10 anos, né? E eu mudei de ideia. A gente tem que estar num mundo em que as pessoas podem mudar de ideia. Há uma década eu era, de fato, contra cotas, porque... naquele momento, uma parte da intelectualidade pensava a questão racial oposta a uma questão universal. Hoje eu penso diferente, Marcelo, eu agradeço o comentário. Hoje eu acho que se raça é um conceito biológico e que não subsiste na sociedade, agora eu acredito em raça social, ou seja, a sociedade produz raça. E, portanto, eu sou francamente a favor de cotas, por 2 motivos. 3, na verdade. Primeiro, porque a sociedade brasileira precisa discutir políticas de reparação. Ou seja, é preciso desigualar para igualar. Mas eu também sou a favor de políticas de cotas por um lado muito positivo, porque desde que temos cotas na Universidade de São Paulo, eu convivo com o ativismo negro de uma forma muito forte. E essa convivência melhorou muito os meus cursos. Você acredita, Marçal, que eu dava um curso sobre História do Pensamento Brasileiro, que não tinha nem mulheres, nem negros ou negras, quanto mais pessoas gays? Como é que a gente pode fazer um curso sobre História do Pensamento Brasileiro sem trazer pensadores, não do identitarismo, porque não existe, mas pensadores vinculados a questões das minorias brasileiras? Então, eu acho que a convivência com a diferença nos faz melhores, nos faz muito melhores. E ficou muito claro para mim, que era contra, sim, como as políticas de cotas são um sucesso. São um sucesso tal, Marçal, que nós devemos aprimorá-las e não questioná-las. Na Companhia das Letras, fizemos um censo interno, vimos como não tínhamos autores negros, autores indígenas, autores da causa LGBTQI+, estamos ampliando essa representação, e eu mudei. Eu sou uma pessoa francamente a favor de cotas. Será que Lilia Schwartz vai usar a citação da Rainha Elizabeth para finalmente dizer que o século XX acabou? Adorei. Eu acho que João Guilherme está se referindo a um artigo que virou um livro. Esse é um livro aberto na internet, se vocês podem baixar, enfim, livremente, que se chama Quando Começa o Século XXI. É porque eu usei uma frase muito importante do historiador inglês, o Eric Hobsbawm, que chama a atenção como o século XIX foi um século muito longo. Os séculos não mudam porque vira o ano no calendário, que os séculos só acabam quando algo muito importante que os determinou finaliza. E aí eu arrisquei dizer, e é isso que o João Guilherme está trazendo aí, que o nosso século XXI não começou, que só iria começar quando nós tivéssemos superado a Covid-19. Eu não tinha pensado na Rainha Elizabeth, mas essa é uma boa ideia, João, você está me dando uma ótima ideia, porque saíram um monte de memes, né, antes da Rainha Elizabeth falecer,
né, com a Rainha Elizabeth falando coisas do tipo: eu estou preocupada com o mundo que nós vamos legar, né, para o século XXI, porque ela parecia imortal, né? Então, de fato, o João Guilherme tem razão, né? Se até a Rainha Elizabeth morreu, todos nós vamos morrer, né? Então, acho que será uma combinação da morte da Rainha Elizabeth, eu aceito a sugestão, e também do final da Covid, que não acabou também, né? A Covid acabou que nem a gripe espanhola de 18, né? A gente acha que gripe espanhola acabou por decreto e a Covid acabou por decreto, mas nós estamos vivendo, ainda temos muitas mortes por Covid, e estamos vivendo também a nova Covid, que são as depressões, né? E também estamos vivendo com os traumas pós-Covid, né? De famílias que viram seus parentes morrer, de filhos que acreditam que mataram seus pais, porque, enfim, contaminaram seus pais. Mas eu acho, sim, que o século XXI começou, João Guilherme, até porque a Rainha Elizabeth faleceu, mas o seu filho Charles ainda não assumiu o reinado, né? E não tem também todo aquele carisma que a Rainha Elizabeth tinha, né? Lilia Schwartz fala acertadamente em Conto de Fadas de Bolsonaro. No entanto, que está mais para conto de fadas. Ele tem toda a razão, né? Eu falo conto de fadas de Bolsonaro num sentido bem explícito, né? Da ideia de que ele fala de um Brasil e de um passado que nunca existiu. Ele fala de um passado harmonioso, de um passado pacífico, né, de um passado da harmonia das raças. Esse é um conto de fadas criado pelo bolsonarismo, nunca existiu mesmo. Eu escrevi agora um livro com o Carlos Lira e a Lúcia Stumpf, que chama-se O Sequestro da Independência, e que eu mostro como, desde a ditadura militar, a festa da independência, que sempre foi uma festa cívica, virou uma festa de fardas, uma festa militar, e que a gente tem que recuperar o nosso sentido de independência, discutir independência como liberdade, né? Discutir independência como emancipação e não como um desfile de tanque nas ruas, né? O Brasil vinha nessa fenda da democracia. A democracia não é teoria, a democracia é realidade. Nós vimos construindo um projeto democrático. A beleza da democracia é a sua falácia, é a sua fraqueza, porque democracia, até inventarem um outro regime, é o melhor que eu conheço, né? A democracia é um regime incompleto. Por que é incompleto? Porque direitos nunca estão para sempre realizados, a gente sempre tem que conquistar um pouco mais. A gente tem que apostar num Brasil da democracia, que luta por inclusão social, num Brasil que luta por mais direitos, né? Num Brasil que luta pela sua pluralidade. Então, vamos para frente, gente. Vamos acreditar na política e acreditar que a política é de todos nós, né? E que é a arte de produzir consenso. Porque eu acho que uma boa crítica muda a gente muito mais do que um mero elogio, né? Eu vivo assim, na crítica. Obrigada.